Sempre que você entra em contato com dinheiro, algo se movimenta, mesmo que você não perceba, porque não existe encontro neutro entre você e a substância que governa o mundo material. Toda vez que você segura uma nota, faz uma transferência, passa um cartão, recebe um pagamento ou entrega um valor, você está emitindo uma instrução invisível. O dinheiro não responde ao que você diz em voz alta apenas. Ele responde ao que você vibra, ao que você acredita, ao que você sente no exato momento do contato. O erro que foi ensinado ao longo do tempo é acreditar que dinheiro é algo frio, sem consciência, separado do espiritual, apenas um instrumento matemático. Isso nunca foi verdade. O dinheiro não é um objeto morto, ele é uma forma de energia organizada. Ele é sensível ao comando interno e se curva à consciência de quem toca. A maioria das pessoas não percebe, mas fala com dinheiro o tempo todo. Fala com medo, fala com culpa, fala com raiva, fala com tensão, fala com desconfiança. E depois se pergunta por que ele não permanece, por que some, por que nunca é suficiente. A resposta é simples: porque o dinheiro obedece à vibração dominante e não à necessidade. Ninguém perde dinheiro por falta de esforço, perde por desalinhamento interno. Você não repele dinheiro porque não trabalha o bastante. Você repele porque, no fundo, acredita que ele falta, que é difícil, que não fica, que machuca, que corrompe, que exige sacrifício. E toda crença vira ordem. Toda ordem vira movimento invisível. A mente humana aprendeu a dizer frases de escassez como se fossem fatos inocentes. Não posso pagar isso. Dinheiro é difícil. Nunca sobra. Tudo aumenta, menos meu salário. Essas frases não descrevem a realidade, elas a constroem, porque a lei não interpreta ironia, nem brincadeira, nem exagero. A lei apenas obedece. Quando você toca no dinheiro com medo, você está pedindo que ele vá embora. Quando segura com tensão, está ordenando que ele não cresça. Quando gasta com culpa, está determinando o retorno atrasado. Quando recebe com desconfiança, está bloqueando o fluxo seguinte. E tudo isso acontece sem barulho, sem aviso, sem punição, apenas como resposta automática à vibração dominante. O dinheiro não decide, ele executa o que você acredita. O problema nunca foi o valor que você tem, mas a forma como você se posiciona diante dele. Existem pessoas que seguram pouco dinheiro e sentem paz. E existem pessoas que seguram muito e vivem em pânico, porque não é a quantidade que governa o fluxo, é a consciência que o maneja. Por isso, a transformação não começa no banco, começa na mente, começa na forma como você toca, começa na palavra silenciosa que você libera toda vez que faz uma transação. A verdade que foi esquecida é que cada ato financeiro é um ato espiritual. Você não está apenas pagando, recebendo ou gastando. Você está declarando o que acredita sobre provisão, sobre segurança, sobre merecimento, sobre continuidade. E o universo responde com precisão matemática, não emocional, não moral, matemática espiritual. Se você trata o dinheiro como inimigo, ele se afasta. Se trata como algo sujo, ele não permanece. Se o despreza, ele não cresce. Se o teme, ele se esconde. Mas se você honra, se abençoa, se reconhece como substância divina em movimento, ele se organiza ao seu redor, porque tudo o que é honrado se aproxima, tudo o que é amaldiçoado se afasta, tudo o que é temido perde a fluidez, tudo o que é abençoado se multiplica. Essa é a lei básica da criação, não apenas para o dinheiro, mas para tudo o que existe. A maioria das pessoas nunca foi ensinada a falar corretamente com a própria provisão. Elas aprenderam a reclamar, a contar com ansiedade, a planejar com medo, a gastar com culpa e a receber com desconfiança. E depois acham estranho que o dinheiro nunca fique, nunca se multiplique, nunca traga paz. Mas o dinheiro apenas espelha a relação interna que você construiu com ele.
Se você vive em estado de escassez mental, mesmo cercado de oportunidades, você criará vazamentos invisíveis. Se você vive em estado de abundância interna, mesmo com pouco, você criará canais inesperados, porque a fonte não é externa, a fonte é interna. O dinheiro não nasce do trabalho, nasce da consciência. O trabalho é apenas um dos canais possíveis, e quando a consciência muda, os canais se multiplicam. Você não precisa de mais esforço, você precisa de mais alinhamento. Você não precisa lutar com o dinheiro, você precisa parar de feri-lo com suas palavras internas. Toda vez que você diz não tenho o suficiente, você está fechando uma comporta. Toda vez que diz dinheiro vai embora rápido, você está acelerando a saída. Toda vez que diz é difícil ganhar, você está atrasando a chegada. E tudo isso acontece mesmo quando você acha que está apenas sendo realista. A lei não responde ao realismo humano, responde à convicção interna. Por isso, a mudança começa com um novo ritual consciente. Toda vez que você tocar no dinheiro, você precisa lembrar que está diante de algo vivo, sensível, obediente, não no sentido humano, mas no sentido energético. O dinheiro ouve o tom da sua consciência e responde, sem questionar. E quando você entende isso, percebe que não existe mais ato financeiro pequeno, não existe valor insignificante, não existe transação neutra. Cada contato é uma oportunidade de correção, de alinhamento, de bênção, de reprogramação, porque a lei se move onde há consciência e comando, não onde há desespero ou reclamação. O dinheiro não decide, ele executa o que você acredita. O problema nunca foi o valor que você tem, mas a forma como você se posiciona diante dele. Existem pessoas que seguram pouco dinheiro e sentem paz. E existem pessoas que seguram muito e vivem em pânico, porque não é a quantidade que governa o fluxo, é a consciência que o maneja. Por isso, a transformação não começa no banco, começa na mente, começa na forma como você toca, começa na palavra silenciosa que você libera toda vez que faz uma transação. A verdade que foi esquecida é que cada ato financeiro é um ato espiritual. Você não está apenas pagando, recebendo ou gastando. Você está declarando o que acredita sobre provisão, sobre segurança, sobre merecimento, sobre continuidade. E o universo responde com precisão matemática, não emocional, não moral, matemática espiritual. Quando você começa a compreender que o dinheiro reage à consciência e não à necessidade, algo profundo se reorganiza dentro de você, porque a mente deixa de implorar e começa a comandar. E isso muda completamente a forma como a lei responde à sua vida financeira. A maioria das pessoas foi condicionada a pedir dinheiro como quem pede socorro, como quem espera misericórdia, como quem se sente pequeno diante da própria provisão. Mas o dinheiro não responde a pedidos, ele responde à direção interna. Ele não pergunta se você merece, não analisa seu passado, não consulta sua história. Ele apenas se ajusta ao tom dominante que você sustenta por dentro. Por isso, duas pessoas na mesma situação externa podem ter resultados opostos. Uma prospera, a outra afunda. Porque a diferença não está no cenário, está na vibração sustentada. Enquanto uma fala escassez, mesmo quando recebe, a outra fala aumento, mesmo quando parece pouco. E a lei sempre obedece à vibração mais constante, não a mais intensa. Não adianta declarar prosperidade uma vez e reclamar o resto do dia, porque a lei responde ao que é repetido, ao que é sustentado, ao que se torna identidade interna. Quando você começa a tratar cada contato com dinheiro como um ato consciente, algo muda, não apenas no fluxo, mas na sua postura. Você deixa de se encolher, você deixa de se justificar, você deixa de se desculpar por gastar ou por querer mais. Você entende que desejar provisão não é ganância, é alinhamento com a vida, porque tudo na criação cresce, tudo se expande, tudo busca aumento, e resistência ao aumento é resistência à própria lei da vida. Quando você segura uma nota e sente medo, esse medo é um comando silencioso. Quando você conta dinheiro com tensão, essa tensão é uma instrução. Quando você paga algo reclamando,
você está decretando atraso e retorno pesado. Mas quando você muda o tom interno e passa a abençoar conscientemente, algo se ajusta imediatamente, mesmo que ainda não seja visível, porque o dinheiro começa a reconhecer você como um ambiente seguro, como um campo fértil, como um lugar onde pode circular e crescer. Ninguém fala isso, mas o dinheiro evita ambientes hostis, assim como a água evita terrenos áridos e flui naturalmente para onde há abertura, confiança e continuidade. Você não precisa forçar o fluxo, precisa remover a resistência interna. E a maior resistência sempre foi a forma como você fala e sente ao lidar com dinheiro. Por isso, a prática consciente começa simples. Toda vez que você tocar no dinheiro, você escolhe o tom. Você escolhe se será medo ou confiança, escassez ou provisão, tensão ou gratidão. E essa escolha repetida constrói um novo padrão interno que aos poucos se manifesta externamente, não como mágica, mas como consequência natural da lei em ação. Quando você começa a abençoar o dinheiro, não apenas em palavras, mas em sentimento, algo se alinha profundamente, porque abençoar não é bajular nem fingir, é reconhecer a origem divina da substância, é lembrar que toda provisão vem da mesma fonte que sustenta o universo inteiro, e que essa fonte não conhece falta. Quando você honra o dinheiro, você honra a vida. Quando você o trata com respeito, você respeita o fluxo que sustenta a sua existência. Quando você para de desprezar pequenas quantias, você desbloqueia grandes movimentos, porque a lei não diferencia valores, ela responde à consciência. R$ 1 abençoado carrega o mesmo princípio espiritual de 1 milhão desprezado. E isso é algo que a mente racional não aceita, mas a lei confirma repetidamente. O que você honra, cresce. O que você despreza, se afasta. O que você teme, se retrai. O que você abençoa, se multiplica. Por isso, não existe dinheiro pequeno. Existe consciência pequena ou expandida. Quando você começa a mudar a linguagem interna, algo curioso acontece. Você passa a perceber oportunidades que antes ignorava, ideias que antes não via, conexões que antes não surgiam, porque o fluxo externo acompanha a abertura interna. A mente alinhada com provisão começa a pensar diferente, age diferente, escolhe diferente. E essas escolhas criam novos resultados, não por esforço excessivo, mas por clareza interna. Você deixa de agir a partir do medo e passa a agir a partir da confiança. E a confiança sempre abre caminhos invisíveis. O dinheiro começa a chegar por vias que você não planejou, porque a lei não está limitada aos seus cálculos. Ela opera além do previsível, além do esperado, além do lógico. Quando você solta a necessidade de controlar e passa a sustentar o alinhamento, o fluxo se reorganiza naturalmente. Isso não significa irresponsabilidade nem passividade. Significa domínio interno. Significa saber que você não depende de uma única fonte. Depende da fonte única que se expressa de múltiplas formas. Quando você entende isso, o pânico diminui, a ansiedade cai e a clareza aumenta. E esse estado interno é exatamente o ambiente onde o dinheiro prospera. Porque o dinheiro não gosta de caos, não gosta de desespero, não gosta de contradição. Ele responde à ordem interna, à confiança estável, à consciência que sabe o que faz, mesmo sem ver tudo ainda. Quando você passa a falar diferente sobre dinheiro, você não está enganando a realidade, está instruindo a lei. Você não está negando fatos, está escolhendo a causa que produzirá novos efeitos. Por isso, a prática diária se torna essencial, não como superstição, mas como disciplina mental. Toda vez que você recebe algo, por menor que seja, você reconhece a provisão. Toda vez que paga algo, você reconhece a circulação. Toda vez que vê pouco, você reconhece potencial. Toda vez que sente medo, você substitui por declaração consciente, porque a mente precisa de repetição para aceitar um novo padrão. E o subconsciente aprende pelo que é repetido com sentimento, não pelo que é dito uma vez com dúvida. Por isso, não basta repetir palavras. É preciso sustentar um estado interno coerente. Não precisa ser euforia, precisa ser convicção calma, precisa ser certeza tranquila, aquela sensação de saber que está tudo sendo cuidado, mesmo que ainda não apareceu. Essa certeza não vem do saldo, vem da conexão com a lei. Quando você começa a sentir isso, algo profundo se estabiliza dentro de você.
E essa estabilidade vira um ímã silencioso. O dinheiro começa a permanecer, começa a retornar, começa a crescer, porque agora encontra um ambiente interno compatível com sua natureza de fluxo contínuo. Você deixa de viver em ciclos de aperto e alívio e começa a viver em expansão gradual, constante, previsível, porque a consciência mudou. E quando a consciência muda, o mundo acompanha inevitavelmente. Esse é o ponto onde muitos desistem, porque querem resultados imediatos sem sustentação interna. Mas a lei responde à constância, não à pressa. Quando você mantém um alinhamento, mesmo quando nada parece acontecer, você está fortalecendo a causa invisível. E toda causa invisível forte gera efeitos visíveis, inevitáveis. Você não precisa vigiar o dinheiro, precisa vigiar sua linguagem interna. Precisa observar o que sente quando paga, o que pensa quando recebe, o que declara quando olha sua conta, porque ali estão as instruções reais que você está enviando ao campo da provisão. Quando você começa a corrigir isso diariamente, algo se transforma silenciosamente. Você percebe menos tensão, mais clareza, menos medo, mais confiança, menos desespero, mais criatividade. E esses estados internos são férteis, geram ideias, geram decisões, geram encontros, geram soluções que antes não existiam, porque a mente em estado de provisão opera diferente da mente em estado de escassez. E o dinheiro acompanha a mente, não o contrário. Por isso, a verdadeira riqueza começa como um estado interno, antes de se tornar um número externo. Quando você entende isso, para de perseguir dinheiro e começa a atrair provisão. Você para de correr atrás e passa a permitir que o fluxo venha até você, porque agora existe compatibilidade vibracional. Isso não elimina desafios, mas muda completamente sua resposta a eles. Você não entra em pânico, você entra em comando. Você não reclama, você ajusta. Você não se sente vítima, você se posiciona como fonte em expressão. E essa mudança de identidade é o maior salto financeiro que alguém pode dar, porque o dinheiro obedece à identidade dominante, não às circunstâncias momentâneas. Quando você se vê como alguém sustentado pela lei divina, suas decisões mudam, suas palavras mudam, suas ações mudam, e o resultado inevitavelmente muda. E esse é o ponto onde a prosperidade deixa de ser um evento esporádico e se torna um estado contínuo, porque agora não depende de sorte, depende de alinhamento. E o alinhamento é algo que você pode sustentar conscientemente todos os dias, em cada pequena escolha, em cada pequena transação, em cada pequeno pensamento sobre dinheiro. E é assim que a lei trabalha de dentro para fora, silenciosamente, constantemente, fielmente, sem exceções, sem favoritismo, respondendo apenas à vibração sustentada por você. E quando você entende isso, percebe que nunca esteve sem poder, apenas sem consciência. Agora a consciência se amplia e com ela o fluxo começa a se reorganizar de forma natural, previsível e crescente. À medida que essa nova consciência se consolida dentro de você, surge algo ainda mais profundo, que é a mudança na sua relação com o tempo, porque a escassez sempre vive com pressa e a provisão sempre vive com confiança. A mente escassa quer tudo agora, teme o amanhã, calcula o futuro com ansiedade, e essa ansiedade cria um campo de atraso, porque a lei não responde ao desespero, ela responde à certeza silenciosa. Quando você começa a confiar no fluxo, você desacelera internamente, mesmo que continue agindo externamente. Isso não é preguiça, é alinhamento. É saber que cada passo feito a partir da consciência correta produz mais do que 10 passos feitos a partir do medo. Por isso, você começa a escolher melhor. Você começa a dizer não ao que drena. Você começa a dizer sim ao que expande. Você começa a perceber que muitas perdas financeiras não vieram da falta de oportunidade, mas da pressa de resolver tudo rápido, da tentativa de compensar anos de escassez em semanas de esforço forçado. E a lei nunca recompensa o desespero, ela apenas o reflete. Quando você muda o estado interno, você muda também o ritmo da sua vida financeira. Você deixa de correr atrás de soluções miraculosas e começa a construir estabilidade interna. E essa estabilidade é magnética, porque tudo que é estável atrai continuidade. O dinheiro começa a reconhecer você
como alguém que sabe sustentar, não apenas receber. E isso é um ponto crucial, porque muitos até atraem, mas não conseguem manter, porque a identidade interna ainda está em fuga, ainda está em sobrevivência, ainda está em reação. E a lei responde a isso, retirando o fluxo assim como chegou. Por isso, o verdadeiro trabalho não é apenas atrair, é sustentar. E sustentar exige uma mente treinada, exige vigilância emocional, exige escolha consciente do pensamento dominante. Quando algo inesperado acontece, você observa sua reação, porque ali está o teste real da consciência. Se a primeira resposta é medo, você sabe que precisa reajustar. Se a primeira resposta é confiança, você sabe que a base está firme. Não se trata de negar desafios, se trata de responder a partir do centro e não da carência. Quando você começa a responder assim, algo se fortalece dentro de você, uma sensação de autoridade interna que não depende de saldo nem de confirmação externa. É uma certeza tranquila de que a provisão já está resolvida, mesmo que a forma ainda esteja se organizando. E essa certeza é rara, mas extremamente poderosa, porque ela instrui a lei de forma clara, sem contradição. A maioria das pessoas ora por provisão, mas pensa em perda. A maioria afirma a abundância, mas sente medo. A maioria fala em fé, mas age como quem espera o pior. E a lei não responde às palavras, responde ao sentimento sustentado. Quando você começa a alinhar palavra, pensamento, emoção e ação, algo se torna coerente dentro de você. E essa coerência é o sinal mais forte que você pode enviar ao campo da criação, porque a criação responde à ordem interna. Quando você está alinhado internamente, o mundo externo começa a se alinhar de maneiras que parecem coincidência, mas são apenas reflexos de uma nova causa sendo sustentada continuamente. Você começa a perceber que pessoas surgem no momento certo, ideias aparecem quando você mais precisa, oportunidades se revelam sem esforço excessivo, e isso não é sorte, é consequência de uma mente que parou de bloquear o fluxo com medo, dúvida e contradição. Quando você sustenta a consciência de provisão, você não força resultados, você permite soluções. Permitir é um ato de poder, não de fraqueza, porque só quem confia permite. Só quem sabe que a fonte é inesgotável solta o controle rígido e deixa a inteligência maior agir através dele. A mente escassa quer controlar tudo porque teme perder. A mente próspera confia porque sabe que não há perda real quando se está alinhado com a lei. E essa confiança muda completamente a forma como você trabalha, como você negocia, como você cria, como você investe, porque agora suas decisões não são guiadas pelo pânico, mas pela clareza. E a clareza sempre gera melhores resultados, mesmo quando o caminho parece mais lento no início. Porque o que é construído a partir da clareza permanece. O que é construído a partir do medo colapsa mais cedo ou mais tarde. Quando você começa a viver assim, percebe que o dinheiro deixa de ser o centro e passa a ser consequência. E isso é libertador, porque enquanto o dinheiro é o centro, ele controla suas emoções. Quando ele se torna consequência, você retoma o comando interno. Você passa a escolher com mais liberdade, passa a recusar o que não honra seu valor, passa a criar a partir de propósito e não apenas de sobrevivência. E curiosamente, é exatamente aí que o fluxo se intensifica, porque a lei responde melhor a quem não depende dela emocionalmente, mas confia nela conscientemente. A dependência cria apego, o apego cria medo, o medo cria bloqueio, mas a confiança cria abertura, e a abertura cria circulação. Quando você começa a se ver como um canal e não como uma fonte isolada, algo se alivia dentro de você. Você entende que não precisa carregar o peso de fazer tudo sozinho, que existe uma inteligência maior operando através das leis universais e que quando você se alinha a elas, o esforço diminui e a eficácia aumenta. Isso não elimina trabalho, elimina luta. Você continua agindo, mas agora age com um apoio invisível, e esse apoio se manifesta como sincronicidades, ideias claras, encontros precisos, decisões acertadas que no passado pareciam raras, mas agora se tornam frequentes, porque a mente saiu do modo sobrevivência e entrou no modo cooperação com a vida. Quando você coopera com a lei coopera com você.
sem resistência, sem atraso desnecessário, sem desgaste emocional. E esse estado interno começa a se espalhar para outras áreas da sua vida. Seus relacionamentos melhoram, sua saúde responde melhor, sua criatividade se expande, porque a escassez nunca afeta apenas o dinheiro. Ela contamina tudo, enquanto a provisão harmoniza tudo, porque é um estado de alinhamento com a ordem natural da criação. Quando você começa a perceber isso, entende que trabalhar a consciência financeira não é apenas sobre ganhar mais, é sobre viver melhor, é sobre restaurar a confiança básica na vida, é sobre sair do estado de guerra interna e entrar no estado de parceria com a existência. E essa parceria muda tudo, porque você deixa de se sentir contra o mundo e começa a sentir que o mundo responde a você conforme você responde a ele internamente. E essa percepção muda sua postura, muda seu tom, muda sua energia. E o dinheiro, que é extremamente sensível a isso, começa a fluir de forma mais constante, mais previsível, mais estável, não como picos seguidos de quedas, mas como crescimento gradual, sustentado, porque agora existe base interna para sustentar o aumento. E isso é algo que a lei observa com precisão absoluta. Ela não dá mais do que você consegue sustentar emocionalmente, porque tudo que chega sem sustentação vira fonte de medo e colapso. Por isso, o crescimento verdadeiro vem junto com maturidade interna. E essa maturidade se constrói pela repetição consciente de novos estados mentais, pela observação constante das reações, pela escolha deliberada da confiança mesmo diante de desafios. Quando você pratica isso diariamente, algo se consolida. Você se torna alguém que não oscila tanto, que não entra em pânico com pequenas variações, que não se desorganiza com imprevistos, porque sabe que a fonte não foi ameaçada, apenas a forma, momentaneamente ajustada. E essa estabilidade interna é um dos maiores ativos que alguém pode ter, porque ela atrai oportunidades de longo prazo, parcerias sólidas, crescimento consistente e liberdade real, não apenas financeira, mas mental, emocional e espiritual. E quando você alcança esse estado, percebe que a prosperidade deixou de ser um objetivo distante e se tornou um ambiente interno no qual você vive. E a partir desse ambiente, tudo que você faz tende a prosperar, porque agora você está em harmonia com a lei que governa o aumento, a circulação e a abundância em todas as coisas. E essa harmonia, uma vez estabelecida, continua se expandindo enquanto você a sustenta conscientemente, dia após dia, escolha após escolha, pensamento após pensamento, até que se torne natural, até que se torne identidade, até que se torne o novo normal da sua vida financeira e existencial. Quando essa identidade começa a se firmar dentro de você, acontece algo ainda mais sutil e poderoso, que é a mudança na forma como você percebe a si mesmo em relação ao valor. Porque a escassez sempre distorce o valor próprio. Ela faz você se sentir pequeno, insuficiente, atrasado, como se estivesse sempre devendo algo ao mundo. E essa sensação inconsciente faz com que você aceite menos do que merece, tolere situações que drenam sua energia, negocie sua dignidade em troca de segurança momentânea, e a lei apenas confirma aquilo que você acredita silenciosamente sobre si mesmo. Quando você começa a reconstruir sua consciência de valor interno, você para de implorar por oportunidades e começa a se posicionar para recebê-las, porque valor não pede, valor reconhece, e esse reconhecimento interno muda completamente a forma como o mundo responde a você. Pessoas passam a levar você mais a sério, propostas surgem com mais respeito, portas se abrem com menos resistência, porque o campo responde à clareza de identidade. Quando você sabe quem você é, não precisa convencer ninguém, e essa segurança não vem de arrogância, vem de alinhamento, vem de saber que você é parte da fonte, e não um fragmento desconectado lutando por migalhas. Quando essa verdade começa a ser sentida e não apenas pensada, você naturalmente eleva seus padrões. Você passa a cuidar melhor do seu tempo, do seu corpo, da sua mente, das suas escolhas, porque entende que tudo isso é instrumento da sua expressão no mundo. E a lei responde ao cuidado com mais cuidado, responde ao respeito com mais respeito, responde à ordem com mais ordem. A prosperidade começa a se manifestar não apenas como dinheiro, mas como qualidade de vida, clareza emocional, estabilidade mental. E isso cria um ciclo virtuoso, onde quanto mais alinhado você está,
mais fácil se torna manter esse alinhamento, porque os resultados começam a confirmar a nova identidade, reforçando-a internamente. É assim que a mudança se estabiliza. Ela não depende mais de esforço consciente constante, porque passa a ser autossustentada pelo feedback da realidade. Quando você chega nesse ponto, percebe que a antiga luta era fruto de uma identidade que não se reconhecia como merecedora e não como capaz. A maioria das pessoas é capaz, mas não se sente merecedora, e a lei responde mais ao merecimento sentido do que à capacidade técnica, porque a capacidade sem permissão interna se sabota, enquanto o merecimento sustentado abre caminhos, mesmo com habilidades em desenvolvimento. Quando você se permite receber, sem culpa, sem medo, sem a sensação de que algo ruim vai acontecer depois, você libera um bloqueio profundo que impede muitas pessoas de prosperarem de forma estável. Esse bloqueio geralmente vem de crenças antigas sobre sacrifício, punição, espiritualidade distorcida, onde se acredita que ganhar mais é sinal de egoísmo ou afastamento do divino. Mas, na verdade, a abundância, quando alinhada, é apenas expressão da ordem natural de expansão da vida. A fonte não se diminui ao se expressar, ela se multiplica, e você, como extensão dessa fonte, foi feito para expressar crescimento, não limitação. Quando você aceita isso, algo se pacifica dentro de você. Você deixa de brigar com o sucesso, deixa de se sentir desconfortável quando as coisas começam a dar certo, deixa de esperar inconscientemente que algo dê errado para equilibrar o jogo, porque não há jogo, não há dívida, não há punição, existe apenas alinhamento ou desalinhamento. E quando você se alinha, você recebe. Quando se desalinha, você aprende. E esse entendimento tira o peso emocional da jornada financeira. Você para de dramatizar altos e baixos e começa a observar com neutralidade, ajustando o curso, quando necessário, sem culpa, sem autossabotagem, sem colapso emocional. Essa maturidade é rara, mas transformadora, porque permite crescimento contínuo sem exaustão. Quando você vive nesse estado, percebe que o dinheiro deixa de ser fonte de estresse e passa a ser ferramenta de expressão. Você usa para criar, apoiar, expandir, viver com mais presença. E isso retroalimenta a abundância, porque tudo que flui com propósito se multiplica, enquanto tudo que flui com medo se contrai. Quando você começa a fluir com propósito, mesmo pequenas quantias geram grandes efeitos, porque estão alinhadas com intenção clara e energia limpa. A lei reconhece isso e responde, ampliando o alcance das suas ações. Quando você investe, quando você trabalha, quando você cria a partir desse estado interno, os resultados tendem a ser mais consistentes, porque não há conflito interno sabotando o processo. Você está inteiro no que faz, e a inteireza é extremamente poderosa, porque elimina ruído interno, dúvida, hesitação e contradição. E onde não há ruído, a lei opera com precisão máxima. Por isso, muitas pessoas se esforçam muito e colhem pouco, enquanto outras parecem fluir com menos esforço e colhem mais. A diferença não está na quantidade de ação, mas na qualidade do estado interno que acompanha essa ação. Quando você age a partir de alinhamento, cada passo carrega força multiplicadora. Quando age a partir de medo, cada passo carrega resistência interna, que neutraliza parte do efeito. E isso se acumula ao longo do tempo, criando trajetórias completamente diferentes, mesmo entre pessoas com talentos semelhantes. Quando você entende isso, para de se comparar com os outros, porque percebe que cada um está operando a partir de um estado interno diferente, e que sua única responsabilidade real é ajustar o seu próprio estado continuamente, escolhendo pensamentos que fortalecem, emoções que estabilizam e ações que refletem respeito próprio. Esse ajuste diário não é pesado, é simples, mas exige consciência, exige presença, exige honestidade interna, porque você começa a perceber rapidamente quando está saindo do eixo e aprende a retornar sem drama, sem autocrítica excessiva, apenas com decisão. E esse retorno frequente ao centro é o que mantém o fluxo ativo, porque a lei responde ao estado predominante, não ao estado ocasional. Todos os dias você emite sinais, e o sinal mais forte é o que se repete. Quando você repete confiança, o fluxo responde. Quando repete medo, o fluxo retrai. E essa repetição é construída em pequenos momentos, escolhas internas, silenciosas, que ninguém vê, mas que moldam completamente a experiência externa.
Quando você começa a cuidar desses pequenos momentos com atenção, você percebe que a vida começa a cooperar de forma quase natural. Não porque você controla tudo, mas porque você parou de resistir internamente ao movimento natural da expansão. E essa cooperação se manifesta como sensação de estar no lugar certo, fazendo a coisa certa no momento certo, mesmo quando o caminho ainda está se desenhando, porque você confia no processo, e essa confiança permite que o processo se revele passo a passo, sem a ansiedade de querer ver tudo de uma vez. Quando você chega nesse ponto, percebe que a prosperidade deixou de ser algo que você persegue e se tornou algo que você permite. E permitir é um estado interno de abertura relaxada, alerta e responsável ao mesmo tempo. Você não cruza os braços, nem força resultados. Você participa conscientemente do fluxo. E essa participação é o equilíbrio perfeito entre ação e entrega. E é nesse equilíbrio que a lei opera com mais harmonia, criando crescimento sustentável, coerente e alinhado com quem você realmente é, e não com quem você achava que precisava ser para sobreviver. E assim, a jornada financeira deixa de ser uma batalha e se transforma em uma expressão contínua da sua consciência em expansão. E quanto mais essa consciência se expande, mais natural se torna receber, manter e multiplicar, sem culpa, sem medo, sem perda de si mesmo. Porque agora você entende que prosperar não é se afastar da sua essência, é finalmente expressá-la de forma plena no mundo. E conforme essa compreensão se aprofunda, algo ainda mais decisivo acontece, que é a dissolução gradual da pressa. Porque a pressa sempre foi um sintoma de desconfiança interna. Pressa revela medo de perder, medo de não chegar, medo de ficar para trás. Quando você começa a confiar na lei, você desacelera por dentro, mesmo quando age com intensidade por fora. Existe uma diferença profunda entre urgência interna e movimento focado. A urgência gera erros, desperdício, decisões reativas, enquanto o foco gera precisão, economia de energia e clareza de direção. Quando você deixa de correr contra o tempo, começa a caminhar com ele. E o tempo deixa de ser inimigo e passa a ser aliado, porque você não está mais tentando forçar resultados antes do alinhamento interno. E isso muda completamente o ritmo da sua vida financeira. Decisões passam a ser tomadas com mais discernimento. Você percebe oportunidades que antes passavam despercebidas, porque estava ocupado demais tentando sobreviver. O estado de sobrevivência estreita a percepção, enquanto o estado de alinhamento a expande. E essa expansão perceptiva é fundamental para a prosperidade, porque riqueza não é apenas acumular, é perceber, saber onde colocar energia, saber quando agir, saber quando esperar. Quando você vive em alinhamento, sua intuição se fortalece. E a intuição é uma das ferramentas mais poderosas no campo financeiro, porque ela capta informações antes que se tornem óbvias. Ela sente movimentos antes que se manifestem externamente. E isso não é misticismo, é sensibilidade refinada ao campo. Quando sua mente está menos ruidosa, sua percepção se torna mais precisa. Você começa a sentir quando algo é um sim, mesmo que ainda não faça sentido lógico, e quando algo é um não, mesmo que pareça promissor na superfície. E essa capacidade de sentir corretamente economiza tempo, dinheiro, energia emocional, porque evita caminhos que parecem bons, mas carregam desalinhamento oculto. Muitas perdas financeiras não acontecem por falta de conhecimento técnico, mas por ignorar sinais internos claros que foram abafados pela ansiedade ou pela necessidade de provar algo para alguém. Quando você se alinha, você não precisa provar nada. Você escolhe com calma, porque sabe que o fluxo não depende de um único evento, de uma única chance, de uma única pessoa. Você confia na continuidade, e essa confiança muda seu comportamento. Você negocia melhor, você estabelece limites mais claros, você não aceita qualquer condição por medo de ficar sem nada. Curiosamente, quando você para de aceitar menos, o universo começa a oferecer mais, porque você sinaliza que sabe o seu valor, e a lei responde a esse sinal com experiências compatíveis. Quando você começa a viver assim, percebe que a prosperidade não vem em explosões caóticas, mas em uma construção orgânica, sólida,
estável, sustentável. Você começa a criar base, reserva, estrutura, e isso gera tranquilidade. E a tranquilidade é um dos maiores aceleradores do crescimento, porque elimina decisões impulsivas que sabotam o longo prazo. Quando você está tranquilo, você pensa melhor. Quando pensa melhor, escolhe melhor. Quando escolhe melhor, colhe melhor. E esse ciclo virtuoso se retroalimenta, criando uma espiral ascendente que não depende de sorte, mas de coerência interna. O interessante é que esse estado não te torna passivo. Pelo contrário, te torna extremamente eficiente, porque toda ação passa a ser direcionada, não dispersa. Você faz menos, mas com mais impacto, porque sua energia não está fragmentada em medo, preocupação, culpa ou comparação. Ela está concentrada no presente e no próximo passo claro. E isso faz toda a diferença ao longo do tempo, porque consistência alinhada supera explosões esporádicas de esforço desordenado. Muitas pessoas até alcançam ganhos rápidos, mas não conseguem sustentar porque o estado interno não acompanhou o crescimento externo. Quando o dinheiro cresce mais rápido que a consciência, surge o medo de perder, a culpa de ter mais, a ansiedade de manter. E esses estados criam instabilidade que cedo ou tarde se manifesta como perdas, conflitos ou exaustão. Quando a consciência cresce junto com os recursos, a expansão se torna confortável, natural e sustentável. Você não se assusta com o próprio sucesso. Você não se sente culpado por ter mais. Você não sente necessidade de se justificar. Você simplesmente vive com mais amplitude. E essa amplitude permite que você contribua mais, crie mais, compartilhe mais, porque você não está ocupado tentando se proteger o tempo todo. Quando você chega nesse ponto, percebe que prosperidade verdadeira não é apenas ter dinheiro, mas ter liberdade interna para lidar com ele sem perder a paz, sem perder o centro, sem perder a identidade. Você usa o dinheiro sem ser usado por ele, e isso é um sinal claro de alinhamento, porque tudo que está alinhado serve à vida e não a domina. Quando você vive assim, o dinheiro se torna um fluxo constante, não necessariamente sempre igual, mas previsível, confiável, porque está conectado a uma consciência estável, e a estabilidade interna é um dos maiores atrativos do fluxo material, porque reduz o risco energético, por assim dizer. A lei busca caminhos onde possa fluir sem resistência, e a resistência muitas vezes é emocional, não externa. Quando você reduz a resistência interna, o fluxo encontra menos obstáculos e se organiza com mais facilidade ao seu redor. Oportunidades surgem, pessoas colaboram, ideias prosperam, porque você se tornou um campo fértil, e campos férteis atraem sementes naturalmente, não precisam implorar pela chuva, apenas mantêm o solo preparado. E essa preparação diária é feita por escolhas simples, mas consistentes. Pensamentos que afirmam em vez de negar, palavras internas que abençoam em vez de amaldiçoar, ações que respeitam seu ritmo e seus valores. Quando você mantém esse cuidado contínuo, percebe que a vida começa a responder de forma quase pedagógica, mostrando ajustes quando você sai do eixo e confirmações quando você permanece alinhado. E você aprende a confiar nesse diálogo constante com a realidade, não como algo externo que te pune ou recompensa, mas como um espelho inteligente que reflete seu estado predominante. Essa relação madura com a vida financeira tira o peso dramático do processo. Você não entra em desespero nas fases de ajuste, nem em euforia nas fases de crescimento. Você mantém equilíbrio, porque entende que tudo faz parte do mesmo fluxo de expansão e aprendizado. E esse equilíbrio emocional é extremamente valioso, porque protege sua energia ao longo do tempo, permitindo crescimento contínuo sem colapsos. Quando você vive assim, percebe que não precisa mais lutar para atrair o que deseja, porque o desejo já nasce alinhado com sua consciência atual. Você deseja aquilo que está pronto para sustentar, e isso reduz frustrações, expectativas irreais e ciclos de perda, porque o desejo passa a ser guiado pela sabedoria interna e não pela comparação externa. E essa maturidade do desejo é um marco importante no caminho da prosperidade consciente, porque quando você deseja a partir do alinhamento, a manifestação tende a ser mais harmônica, menos caótica, menos dolorosa. Você aprende que nem tudo que brilha precisa ser perseguido, e que aquilo que realmente é seu encontra você quando você está preparado. E preparado não significa perfeito,
significa coerente consigo mesmo. E essa coerência interna é o maior ativo que você pode desenvolver, porque ela sustenta qualquer crescimento externo. Quando tudo ao redor muda, e inevitavelmente muda, a coerência te mantém estável, permitindo que você navegue ciclos econômicos, mudanças de mercado, transformações pessoais sem perder o eixo, porque sua base não está nas circunstâncias, está no alinhamento interno com a lei. E quando essa base está firme, o crescimento se torna uma consequência natural e não uma luta constante. E assim, a jornada até aqui começa a se integrar em algo simples, claro e profundo. Você entende que prosperidade é um reflexo direto da relação que você constrói com a vida, consigo mesmo e com a energia que move tudo. E ao cuidar dessa relação diariamente, com consciência, respeito e alinhamento, você permite que o fluxo se expresse de forma cada vez mais ampla, estável e satisfatória. E isso continua se expandindo enquanto você continuar escolhendo operar a partir desse estado, porque a lei responde continuamente ao que você sustenta, não ao que você deseja ocasionalmente. E quando você sustenta alinhamento, a vida sustenta você. E esse é o ponto onde a prosperidade deixa de ser um objetivo distante e se torna um estado natural de ser e operar no mundo. E ao chegar aqui, tudo começa a se encaixar de uma forma silenciosa, porque você percebe que nada disso era sobre técnicas externas, fórmulas rápidas ou promessas vazias. Sempre foi sobre estado interno. Sempre foi sobre quem você está sendo enquanto vive, enquanto trabalha, enquanto escolhe, enquanto lida com o dinheiro, com o tempo, com as pessoas, com você mesmo. A grande virada acontece quando você entende que não precisa mais consertar a vida, porque a vida responde automaticamente ao seu nível de alinhamento. E quando você se ajusta internamente, a realidade acompanha sem esforço excessivo, sem violência, sem desgaste. Você começa a viver a partir de uma base sólida, onde suas decisões não nascem do medo de faltar, nem da ânsia de provar, mas da clareza tranquila de quem sabe que está sustentado pela lei. Quando essa clareza se instala, você não se desespera diante de desafios, nem se perde em euforia diante de conquistas. Você permanece inteiro. E essa inteireza é o verdadeiro sinal de prosperidade. Porque prosperar é permanecer inteiro mesmo quando tudo muda. É crescer sem se fragmentar, é expandir sem se perder, é receber sem culpa, é contribuir sem se esvaziar. E isso só acontece quando sua identidade está alinhada com a fonte que te sustenta. Você passa a entender que tudo que entra na sua vida, dinheiro, oportunidades, relações, ideias, entra para ser bem administrado e bem direcionado, e não para te definir ou te controlar. Você se torna administrador consciente da energia que flui através de você e não mais refém das circunstâncias. Quando você assume esse lugar, a ansiedade perde força, porque você sabe que não depende de um único resultado, de uma única chance, de um único evento. Você confia no fluxo contínuo e essa confiança te permite respirar, viver, criar com mais leveza e precisão. Ao mesmo tempo, você começa a agir com firmeza, sem dureza, com constância, sem rigidez, com ambição saudável, sem ganância, porque seus desejos estão alinhados com seus valores e seus valores estão alinhados com a lei. Quando isso acontece, a vida se torna cooperativa. Não perfeita, mas cooperativa. Os desafios continuam existindo, mas não te desestabilizam, porque você não os interpreta mais como sinais de fracasso, mas como ajustes de rota naturais. E essa mudança de interpretação muda completamente sua experiência emocional e prática. Você não para diante de obstáculos, você ajusta e segue. Você não se culpa por erros, você aprende e recalibra. Você não se define por perdas, você se redefine por crescimento. E esse movimento contínuo de ajuste e expansão é o que sustenta a prosperidade ao longo do tempo. Não existe ponto final, não existe chegada definitiva, existe evolução consciente. Quando você entende isso, tira o peso de precisar chegar em algum lugar para então se sentir seguro, realizado, completo. Você passa a se sentir completo no processo, e o processo se torna mais fluido por causa disso. Você começa a perceber sinais sutis de alinhamento, pequenas confirmações, encontros inesperados, soluções que surgem no momento certo, ideias que se conectam naturalmente,
E tudo isso não como milagre aleatório, mas como consequência lógica de um estado interno coerente. A lei responde à coerência com fluidez, responde à clareza com oportunidades, responde à confiança com sustentação. Quando você vive assim, o dinheiro encontra espaço para permanecer, crescer, circular sem causar tensão, porque você não o carrega com medo, nem o afasta com desprezo. Você o reconhece como energia em movimento a serviço da vida. E essa postura muda tudo, silenciosamente, profundamente, definitivamente. Você não precisa anunciar sua mudança, ela se revela nos seus resultados, na sua postura, na sua tranquilidade, na forma como você lida com ganhos e perdas, com sucesso e desafios, com abundância e ajustes. E essa mudança não depende de aprovação externa, porque você sabe internamente quando algo se reorganizou. Você sente no corpo, na respiração, na qualidade dos seus pensamentos, na estabilidade das suas emoções. Você sente quando saiu do modo sobrevivência e entrou no modo criação. E uma vez que isso acontece, não há retorno, porque você não consegue mais ignorar a clareza que conquistou. Você pode até oscilar, mas sabe voltar, sabe reconhecer quando saiu do eixo, sabe ajustar rapidamente, e isso te dá uma segurança interna que não depende de contas cheias ou circunstâncias perfeitas, depende apenas da sua capacidade de permanecer alinhado com a lei que governa tudo. Quando você fecha esse ciclo, entende que a prosperidade consciente não é um evento, é um estado sustentado diariamente por escolhas internas, simples, porém consistentes. E enquanto você continuar escolhendo alinhar pensamento, palavra, emoção e ação, o fluxo continuará respondendo, porque a lei nunca para de operar. Ela apenas reflete aquilo que você sustenta. E agora que você entende isso não como teoria, mas como experiência vivida, você carrega uma responsabilidade silenciosa e libertadora. A responsabilidade de escolher conscientemente o estado a partir do qual vive, cria e recebe. E essa escolha feita dia após dia é o verdadeiro encerramento de qualquer ciclo de escassez e o verdadeiro início de uma vida onde prosperar deixa de ser exceção e passa a ser consequência natural de quem você se tornou.